pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Fabrício Pessoa, sou professor da equipe LN e hoje nós vamos começar aqui uma revisão, certo, para o certame da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, que já está se aproximando, certo? E aí essa nossa revisão aqui ela vai funcionar da seguinte forma: nós vamos trabalhar com questões, certo? Tanto questões no nível do edital de vocês, quanto questões um pouquinho mais complexas, para vocês chegarem lá na hora da prova e estar bem ok com o nível, certo? Não ter nada de surpresa. E aí, com a resolução dessas questões, a gente vai fazendo uma pequena revisão desses conteúdos. Tranquilo? Então, olha só. Acompanhe comigo na tela aí a leitura da nossa primeira questão, certo? Ela fala o seguinte: o concurso o conteúdo, perdão, que a gente vai trabalhar será primeiro razões especiais, razão, proporção e porcentagem, certo? A gente aqui do LN, nós dividimos essas questões em conteúdos para poder ficar bem mais tranquilo para vocês entenderem aí. Então, nossa primeira questão aqui vai ser sobre razão, proporção, porcentagem, certo? E as razões especiais. Ela fala a seguinte forma, a seguinte questão. É um carro andando com uma velocidade de 100 km por hora durante 2 horas, percorre quantos quilômetros? Ó, gente, primeira informação aqui que a gente precisa entender, certo? Até botar aqui. Razão, razão, proporção e porcentagem. Certo? Esse primeiro bloco vai ser só para a gente resolver questões de razão, proporção e porcentagem. Olha só, nós vamos ter algumas razões que a gente vai chamar de razões especiais, certo? Razões especiais. E aí, no nosso concurso da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, assim como o concurso, assim como o certame de outras prefeituras, nós vamos ter como uma razão especial que precisamos saber a velocidade média, vamos chamar de VM, certo? Que ela será basicamente o quê? A distância percorrida dividido pelo tempo que tu gastou para poder andar toda essa distância aqui, certo? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender bem, precisa estar na cabeça mesmo, certo? É uma dica de ouro aqui. Vou colocar até um asteriscozinho assim no seu caderno, para poder você dizer, é muito importante, eu preciso saber, porque sempre cai uma questão com essa razão especial de velocidade média. Ele só pede para você calcular a velocidade média, certo? E aí, olha só, nessa questão aqui, exemplo que a gente trouxe, ela fala, né, que um carro andando com velocidade de 100 km por hora, então, olha só, a velocidade foi o quê? 100 km por hora, que falou aqui, durante 2 horas, ou seja, essas 2 horas aqui vai ser o quê? Tempo, né? O tempo que ele vai ter andado vai ser 2 horas. Aí ele pergunta, ele vai percorrer quantos quilômetros? Ou seja, se ele está percorrendo quantos quilômetros, ele está perguntando o quê? A distância percorrida, que eu vou chamar aqui de D, que é o que ele está querendo saber. Então, olha só, com essa formulazinha aqui de velocidade média, eu só vou substituir todos esses meus dados que eu tenho aqui. Ó. Ele falou a velocidade, falou o tempo, e ele só quer que eu saiba a distância. O que ele quer que eu descubra? A distância. Então, como é que vai ficar aqui, aluno? Olha só, eu vou botar velocidade média, novamente, é igual a distância dividido pelo tempo. Então, olha só, velocidade média ele deu, professor, deu aqui, ó, 100 km por hora. Então, eu venho no lugar de velocidade média, eu coloco 100. Isso daqui igual a minha distância percorrida, que eu não tenho, é justamente o que ele quer que eu descubra, certo? Então, eu vou, simplesmente coloco o D, porque é o que ele quer que eu descubra. E o tempo que ele deu, que foi de quanto? De 2 horas. Pronto, ficou uma equação do segundo grau, certo? O 2 aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Ou simplesmente, certo? Você sempre analisa da seguinte forma. Aqui vai ser meio pelos extremos, ó, simplesmente multiplica esse por esse. Tranquilo? Então, vai ficar, veja só. A distância vai ser igual a 100 que multiplica 2. 100 que multiplica 2 dá 200. Então, a distância é 200 quilômetros. Foi a distância que ele percorreu nesse período de 2 horas em uma velocidade constante de 100 quilômetros por hora. Beleza? Dá um tempinho aqui para vocês tirarem um print. Pausa. Quando vocês tiraram um print, vamos passar aqui para
para a nossa segunda questão, né, que vai ser de uma universidade aí, a Universidade Estadual do Ceará, do ano 2015. Ele fala o seguinte, olha, acompanha comigo aí na tela a leitura. Se um pacote de biscoito contém 10 biscoitos e pesa 95 gramas, e se 15 gramas de biscoito correspondem a 90 calorias, quantas calorias tem cada biscoito? Volta comigo aqui para poder a gente conseguir resolver essa questão. Lembrando, pessoal, que a maioria dessas questões que a gente está trabalhando aqui, elas, além do conteúdo em si, vai estar trabalhando também a parte de raciocínio lógico. Certo? Então, prestar muita atenção, resolver essas questões o máximo de vezes que vocês puderem para poder trabalhar essa parte de raciocínio lógico, porque ela é primordial para a gente. Tudo bem? Então, olha só. Ele fala que se um pacote de biscoito contém 10 biscoitos e eles vão pesar 95 gramas, ou seja, olha só, segunda questão aqui, certo? Vai ser, gente, isso aqui vai ser razão e proporção, certo? Ele está dizendo aqui que 10 biscoitos pesam 95 gramas, ou seja, 10 biscoitos, certo? Está para 95 gramas. Ou eu poderia também reescrever ela da maneira de regra 3 simples, certo? Que 10 está para 95, ou seja, 10 biscoitos pesam 95 gramas, beleza? Ó, agora eu vou fazer aqui o seguinte, ó, igual, assim como um biscoito vai estar para quantas gramas? Aqui eu colocaria, olha aqui. Então, se 10 biscoitos pesam 95 gramas, um biscoito vai pesar quantas gramas? Aqui ficaria meio pelos extremos. Então, ficaria dessa mesma maneira que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Então, olha só, fazendo meio pelos extremos, fica 10 vezes x, ó, 10 vezes x, 10x. Aqui, gente, tanto pode ser proporção, quanto eu posso utilizar regra 3 simples. Aí é você quem vai definir qual que é o assunto que você tem mais facilidade em utilizar. Certo? Então, ficou aqui, olha só, 10x. Vou até fazer com outra cor, para poder a gente entender bem isso daqui, certo? Então, vai ficar 10 multiplica x, dá 10x, igual a 95 vezes 1, o próprio 95. Então, x vai ser igual ao quê, professor? Ó, mantenho 95 e vou isolar meu x. Então, o 10 está multiplicando o x, passa para o outro lado em forma de divisão. Então, 95 dividido para 10. Porque lembra aqui, aluno, eu tenho, por exemplo, 2x igual a 4. Se eu quero saber o valor de x, eu isolo esse x e eu vou mandar ele para o outro lado com a operação inversa. Ou seja, se ele está multiplicando esse x, porque eu estou falando o quê? 2 vezes x, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, fica 4 dividido por 2, que dá 2. Aqui, a mesma coisa, certo? Então, x vai ser igual a, professor, divisão por 10. O que é que eu faço com essa divisão por 10 aqui que eu não sei? Divisão por 10 é a divisão mais simples que tem. Você só vai voltar a quantidade de vírgula, você vai voltar a vírgula, perdão, a quantidade de casas que o zero disser aqui. Como assim? Eu tenho 95. Estou dividindo por 10, a vírgula está aqui ainda, tá vendo? Estou dividindo por 10, vou voltar ao quantas casas? Uma, porque o 10 tem um zero. Então, ó, pega essa vírgula, sai daqui de trás, passo ela para cá, para frente. Então, se era 95, ficou agora o quê? 9,5 gramas. Ou seja, um único biscoito pesa 9,5 gramas. Beleza? Então, agora, com a outra informação que a gente tem, que ele fala, olha só, e 15 gramas de biscoito correspondem a 90 calorias. Então, a gente vai colocar aqui, que olhe novamente, certo? 15 gramas de biscoito tem 90 calorias, certo? Então, ele vai e pergunta, né, quantas calorias tem cada biscoito. Cada biscoito tem quantas gramas? 9,5. Então, 9,5 gramas de biscoito, que equivale a quantos biscoitos? Um biscoito, certo? Isso aqui vão ter quantas calorias? Ó, meio pelos extremos. 15 vezes x fica 15x. Isso daqui é igual a 9,5 vezes 90. Ó, 9,5 vezes 90. Aí uma dica de ouro que eu dou para vocês é, sempre transforma isso daqui, ó, ou isso daqui, reescreve ele de outra forma. 90, gente, eu posso reescrever, sabe de que forma? Como 9 vezes 10.
9 vezes 10, porque 9 vezes 10 dá 90. É só uma maneira diferente de reescrever para poder, na hora da minha multiplicação, ficar muito mais fácil de responder. Então, vai ficar 9,5, que multiplica. Reescrevi 90 da forma de 9 vezes 10. Professor, não consigo entender assim. Posso fazer simplesmente 90 multiplicado por 9,5? Pode e você deve se você não tem facilidade de fazer desse jeito. Isso aqui é só um macetezinho para poder a gente conseguir resolver mais rápido, não perder tanto tempo na hora da prova. Então, ficou 15x igual a, vou multiplicar logo, 9,5 por 10. 9,5 que multiplica 10, multiplicar por 10 é andar uma vírgula. Então, se era 9,5, ficou 95. 95 que multiplica o 9, certo? Agora, o que é que eu vou fazer aqui, professor, para poder eu resolver isso daqui? Que eu não estou entendendo mais. Ou está muito fácil ou está muito difícil esse momento. Então, olha só, vou pegar, multiplicar isso daqui logo, simplificar. 95 por 9, vai ficar 9 vezes 5, 45, 9 vezes 9, 81, 81 com 4 dá 85. Então, dá 15x igual a 855. A mesma coisa aqui, viu, aluno? Ó, tá multiplicando, passa o 15 dividindo, porque você vai isolar o x, certo? E vai passar esse 15 aqui, que estava multiplicando, passa dividindo. 855 dividido para 15, nós vamos ter aqui 57, certo? Faz direitinho, faz devagarzinho aí na sua casa, certo? Com mais tempo, que você vai chegar ao número 57. E sempre faz, evita usar calculadora, essas coisas, para poder já ir trabalhando nessa questão das operações básicas. Que no nosso gabarito, pessoal, vai ser a letra C, certo? Dá só uma licençazinha aqui para poder vocês tirarem print, quem quiser. Agora que vocês tiraram o print, nós vamos passar agora para a nossa terceira questão, que é da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do ano 2015. Acompanhe comigo aí na tela a leitura. Eu falo o seguinte, que na imagem da etiqueta, informa-se o valor a ser pago por 0,250 kg de peito de peru. O valor em reais de 1 kg desse produto é igual a, que a gente tem a etiquetazinha, e aí vê que são questões bem diretas mesmo, né? A gente não tem muito que a gente interpretar, né? É só fazer o que ele está pedindo mesmo, e é isso. E aí, a prova de vocês, do edital de vocês, vão ter só questões desse nível aqui mesmo, e se duvidar ainda, os níveis das questões ainda vão estar muito mais baixos do que isso aqui, certo? Podem ficar tranquilos que aqui a gente está preparando vocês para uma coisa muito maior, então essa prova não vai ter desafio nenhum, certo? Então, olha só, na imagem da etiqueta informa-se o valor pago por 0,256 quilogramas. Aí ele vai e pergunta, o valor em reais de 1 kg desse produto é igual a quanto? Ele está falando aqui que, olha, 0,256 kg, ele cobrou quanto? 12,80. Então, ele pergunta, 1 kg vai equivaler a quantos reais? Pronto, regra de 3 simples de novo. Certo? Ou regra de 3 simples ou proporção. Tranquilo? É você quem vai escolher a maneira que você vai responder. Vou responder por regra de 3 simples, porque é muito mais fácil, muito mais rápido de você resolver. Aí multiplicando vai ficar o quê? 0,256x, está multiplicando x, fica x, igual a 1 que multiplica 12,80, certo? Então, aqui ficou, olha só, x é igual a 12,80, que divide 0,256. Lembrando, 0,256 está multiplicando o x, estou apenas isolando o x, certo? E mandando ele para o outro lado com a operação inversa. Se está multiplicando, a gente vai dividir, certo? Então, isso daqui, no final, nós vamos encontrar 50, certo? Pode fazer aí direitinho na casa de vocês, que sem sombra de dúvidas será encontrado 50, beleza? Aqui, olha só, como era que eu poderia também ter feito, é você quem vai escolher. Ou divide direto, ou você pode multiplicar por 100, por 1000, tanto em cima quanto embaixo, que dá para resolver tranquilo. Certinho? Então, olha só, aqui no nosso gabarito, isso aqui vai ser da letra D. Tranquilo? Lembrando que isso aqui é apenas a divisão básica, não tem muito segredo, certo? Só seria assim, ó, você tanto poderia fazer 18,80 dividido por 0,256, quanto você poderia pegar essa fração aqui, ó, essa fração 18,80 dividido por 0,256, multiplicava por 1000 em cima e por
embaixo, que eu posso fazer isso daqui, e aí removeria as vírgulas dos dois lados, certo? Mas aí, em casa, você escolhe a maneira que você quer fazer e treina bastante essa parte aqui de divisão, viu? Porque ela é primordial, tanto é que a divisão, as operações básicas, é um dos itens do nosso edital, viu? Então, lá ele vai pedir, não ela sozinha necessariamente, mas ele vai pedir, ele vai exigir de você, participante, certo? Que você tenha o conhecimento aprofundado acerca dessa ideia de operações fundamentais da matemática, certo? Então aí, acompanhe a leitura comigo rapidinho, só dá um espaçozinho aqui para poder o pessoal tirar print, quem quiser. Agora que você já tirou o print, a gente vai para a quarta questão, certo? Que é da Universidade Estadual do Maranhão, do ano de 2015. A quarta questão, deixa eu pegar aqui o piloto preto, pincel preto. A quarta questão, ele fala o seguinte, que olha, um comerciante comprou a prazo 10 conjuntos de mesas com cadeiras para alugar. O custo da compra foi de R$ 1.500. Para pagar esse débito, ele pretende alugá-los todos os sábados e domingos ao preço de R$ 5,00 o dia, por cada conjunto. Nessas condições, em quantos finais de semana o comerciante quitará esse débito? Que débito? Os R$ 1.500 que ele pegou. Então, olha só, o comerciante está dizendo que ele comprou a prazo 10 conjuntos, certo? Um total de 10 conjuntos. E ele vai pegar cada um desses conjuntos e vai alugar todo final de semana, sábado e domingo, por R$ 5,00. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, a quantidade, certo, que ele vai ganhar em cada final de semana, por R$ 5,00. Vou até nem colocar os 5 assim, só vou apenas colocar isso aqui, certo? 10 vezes 5 dá 50. Então, o que é que significa isso daqui? Ele vai ganhar R$ 50,00 por cada final de semana, porque ele tem 10 conjuntos e ele vai alugar cada um desses conjuntos por R$ 5,00. Então, significa o quê? Em cada final de semana ele vai ganhar R$ 50,00. E aí, como o final de semana ele está dizendo aqui, que será sábado e domingo, então são 2 dias. Então, um final de semana é sábado, outro final de semana é domingo. Cada semana terão 2 finais de semana. Então, vai ser 50 que multiplicado por 2, porque olha só, no sábado ele vai ganhar R$ 50,00 e no domingo ele vai ganhar mais R$ 50,00. Então, somando aqui, fazendo o conjunto dos finais de semana, no final ele vai ganhar quanto por semana? R$ 100,00. Então, se ele quiser saber, né, em quantos finais de semana ele vai precisar para poder pagar tudo isso aí, ele só vai pegar o valor que ele gastou, que foram quanto? Que foi quanto, perdão? R$ 1.500, certo? E vai dividir pela quantidade que ele vai ganhar em cada semana, certo? Em cada final de semana. No caso, ó, R$ 100,00, os dois juntos. Só divide isso aqui por 100. Ó, professor, divisão de números que tem zero em cima e tem zero embaixo. Ó, corto esse com esse daqui para facilitar. 15 dividido para 1, 15. Ele vai precisar de 15 finais de semana para poder pagar esse custo que ele teve com esse conjunto de cadeiras, certo? Então, olha só, tire um print rapidinho aí dessa questão, vê que é só interpretação, certo? É bem tranquilo e bastante operações fundamentais. Então, prestando atenção nisso aí, a gente consegue resolver qualquer questão desse tipo aqui. Vamos lá para a nossa quinta questão, certo? Essa quinta questão, que vai trabalhar também a mesma coisa, razão, proporção e porcentagem, certo? A gente poder encerrar esse nosso bloco. Então, olha só, ele fala o seguinte, que em um empreendimento imobiliário, acompanha comigo aí a leitura, o centro comercial e o parque de estacionamento ocupam, respectivamente, 42% e 53% da área do terreno. A área restante, que corresponde a 3.000 metros quadrados, é destinada a jardins e vias de circulação. Nessas condições, a medida da área do terreno ocupada pelo centro comercial em metros é quanto? Certo? No caso, em metros quadrados, perdão, aí ficou, creio que tenha ficado algum errinho na hora da digitação, mas ele pede em metros quadrados. Então, ele fala o seguinte, que o empreendimento imobiliário, né, o centro comercial e o parque de estacionamento ocupam, respectivamente. Então, olha só, o centro comercial, que eu vou chamar de CC, certo? Se você quiser dar uma pausazinha aí, tenta responder você sozinho, volta lá no enunciado, responder sozinho, já você volta aqui. Agora, se você tentou, vamos lá, só para poder você pegar a correção aqui. Ele fala que o centro comercial vai equivaler, no caso, vai ocupar dali 42%, e o parque de estacionamento, que eu vou chamar de PE, vai ocupar 53% desse meu parque aí, né? No caso, dessa minha área total, certo? Aí, olha só,
a área que restou vai corresponder a 3.000 metros quadrados. Então, olha só, o que sobrou foi o quê? 42 mais 53 dá o quê? Dá 5, 9. Então, eles dois juntos gastaram um total de 95%. Então, o que sobrou foi quanto? O que sobrou foi 5%. Então, 5% equivale a quanto que ele está dizendo aqui? 3.000 metros quadrados. Não é isso? 3.000 metros quadrados. Aí ele fala, é destinada a jardins e vias de circulações. Nessas condições, a medida da área do terreno ocupada pelo centro comercial em metros quadrados é o quê? Muito simples. Ó, regra de 3 simples ou razão em proporção. Certo? Se 5% equivale a 3.000 metros quadrados, aí você vai e coloca aqui. Ele quer saber o quê? O centro comercial. Então, 42% vai equivaler a quanto? Ó, meio pelos extremos. É desse jeito, professor, tranquilo desse jeito, tranquilo desse jeito. Isso daqui sempre serão os níveis de questões que vocês vão encontrar lá. Então, ficou 5 multiplicado por x dá 5x. Agora, ó, 3.000 multiplicado por 42, certo? 3.000 multiplicado por 42. Então, aqui ficou, veja só, 5x igual a, ó, vou só multiplicar, 42 vezes 3, certo? 2 vezes 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Fica 126 com os 3 zeros que sobraram lá. Certo? Tranquilo? Então, ó, sempre que for multiplicar esses números que tem muito zero, só multiplica o número da frente com o outro e depois só adiciona a quantidade de zeros que tem. Então, ficou, olha só, 126, certo? Vou até passar para cá para o lado, para poder ter atenção. Então, ficou x igual a 126.000 dividido por 5. Aí, professor, como é que eu faço isso daqui? A operação básica, ó, 126.000 dividido por 5. Tranquilo? Então, vai ficar aqui, olha só. Dá por 12, certo? Vou botar 2, que 2 vezes 5 dá 10. Menos 12 fica 2. 6, vou botar 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Menos 26, sobra 1. Né? Vou até botar aqui. 25, sobra 1. Agora, olha só. Aqui 10 dá por 2, não é isso? Que fica 0. E agora só adiciono os outros 2 que restaram aqui. Então, significa que 126.000 dividido por 5 dá 25.200 metros quadrados. Que dá a alternativa aqui, letra C, certo? Então, será a nossa letra C, será a nossa alternativa correta. Deixa eu ver, pronto, certinho isso, 25.200 conferido aqui. Então, pessoal, só dá um tempinho para vocês tirarem print, quem quiser tirar print. E então, já que vocês tiraram, é isso, esse nosso primeiro módulo encerra por hoje, certo? E aí a gente vai continuar o resto das resoluções com os outros conteúdos nos próximos módulos. Muito obrigado.